Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a seguir, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Amém. Queiram estar assentados, por favor. Queridos, eu quero aqui, por pelo menos 20 minutos, falar a palavra de Deus referente ao tema características de uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa, ela tem algumas características que muitas vezes nós não as percebemos, mas uma igreja vitoriosa possui na sua totalidade pelo menos 3 características que eu quero falar no tempo e nos minutos que aqui nos são concedidos nesta noite. Estamos diante do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele narra o início da igreja, o nascimento da igreja. Se você pegar a Bíblia Sagrada e ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus Cristo, ele nasceu, viveu, desenvolveu o seu ministério, mas como o Antigo Testamento já vinha profetizando, ele iria morrer, mas quando morresse ao 3º dia, iria ressuscitar, e depois que ressuscitasse, diz a Bíblia Sagrada, que então iria nascer a igreja como nós a conhecemos. A bem da verdade é, irmãos, que quando Jesus ele veio a este mundo, a igreja, os discípulos, aqueles que o seguiam, estavam esperando um Jesus de uma forma diferente. Eles estavam esperando um Jesus que iria ser um grande líder, iria tirar o domínio do Império Romano e trazer novamente para o povo judeu, iria andar em cima de um cavalo branco, iria ser uma pessoa notável, reconhecida, e por onde andasse, todas as pessoas iriam vê-lo e iriam adorá-lo. Mas a bem da verdade é que a Bíblia Sagrada, ela não apresenta esse Jesus, ela apresenta um Jesus que vem de uma forma humilde, que não vem montado em um cavalo branco, mas diz a Bíblia, no livro de Mateus, que ele entra em Jerusalém montado no lombo de um jumento. Ele vem de uma forma humilde, ele não vem da forma como muitas pessoas esperavam. E diz a Bíblia Sagrada que então Jesus ele vai à crucificação, e quando ele morre, toda a esperança, toda a crença, toda a adoração que os discípulos, os seguidores de Jesus tinham nele, no instante em que Jesus vai à cruz, diz a Bíblia que cai de alto a baixo. Toda a esperança, todo o ânimo, toda a fé em Cristo, ela desmorona. Por quê? Porque eles não esperavam em ver um Jesus sofrendo as humilhações que ele sofreu. Eles não esperavam ver um Jesus sendo cuspido. Eles não esperavam ver um Jesus sofrendo açoites. E diz a história que o chicote que desceu às costas de Jesus, pelo menos 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira um osso de carneiro quebrado e pedaços de ferro, que desciam às costas de Jesus, e diz a Bíblia que ele não abria a boca nem para dizer um ai. Eles não esperavam esse Jesus. Eles esperavam que Jesus, quando fosse ali humilhado, levantaria com uma ira sem tamanha e iria ordenar a morte de todos aqueles que estavam o açoitando, que estavam o humilhando. Mas diz a Bíblia que Jesus não faz isso, como Isaías no capítulo 53 profetizou dizendo: como uma ovelha muda foi levada até os seus tosqueadores, até o matador, mas ele não abriu a sua boca. Levou sobre si todas as nossas iniquidades e as transgressões que nós cometemos, levou sobre si.
ele foi humilde, ele ficou calado, suportou tudo em silêncio e foi para a cruz. Foi para a cruz, e diz a Bíblia que então na cruz, uma morte terrível, pés e mãos pregados na cruz. A história diz que aquele que iria para a cruz, a morte era dolorosa, a morte era lenta. Jesus ficou por algumas horas pendurado naquela cruz, e com certeza por alguns momentos quase morreu asfixiado, porque o peso do seu corpo pressionava os seus pulmões, e por muitas vezes Jesus teve que firmar o pé, mesmo pregado, e levantar o seu tronco para não morrer sufocado. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele morreu, e com a morte de Cristo, toda a esperança da igreja também morreu. Com a morte de Jesus, todo o ânimo, toda a alegria daqueles que estavam seguindo a Cristo também morreu. Mas diz a minha Bíblia, e a sua Bíblia também diz, que ao terceiro dia, no domingo pela manhã, algumas mulheres foram até a tumba de Jesus, e no caminho da tumba de Jesus, elas iam pensando: como é que vai acontecer? A pedra que está lacrando a porta da tumba é muito pesada, não temos como retirá-la. Mas quando elas chegam na tumba, diz a Bíblia Sagrada que a pedra estava removida, e um anjo do Senhor, assentado em cima dela, ele faz uma pergunta e diz: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Diz a Bíblia que então Jesus ressuscitou, mas a igreja, com a ressurreição de Cristo, ainda ficou entristecida, porque muitos não acreditavam. E diz a Bíblia Sagrada que num período de 40 dias Jesus ficou na terra. Diz a história que por pelo menos 10 vezes Jesus apareceu em períodos diferentes, em horas esporádicas. Jesus aparecia, logo sumia. Certa feita Jesus apareceu para todos os discípulos, e eles ficaram convictos: Jesus ressuscitou. A alegria voltou para o coração da igreja. Mas diz a história que um dos discípulos não estava presente. Quem era? Era Tomé. Quando Tomé chega na reunião, os discípulos olham para ele e falam: Tomé, você não sabe quem foi que nos visitou? O nosso Jesus, ele ressuscitou. E Tomé disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Eu não creio que ele ressuscitou. O tempo passou, e quando todos estavam reunidos, diz a Bíblia que Tomé também estava presente. Jesus aparece a eles. Jesus não bate na porta, Jesus não pede para entrar. Jesus entra pela parede adentro e vai direto na cara de Tomé e diz: você não acredita? Põe o dedo aqui, rapaz, porque eu ressuscitei, eu estou vivo. Então, quando Jesus aparece, quando Jesus ele surge, o ânimo da igreja ressurge. A igreja estava entristecida, mas a igreja agora, com as aparições de Jesus, um novo ânimo começa a nascer no coração da igreja. E diz a Bíblia Sagrada que no último dia que Jesus estava presente na terra, Jesus os conduz até o Monte das Oliveiras e começa a falar a eles, e começa a conversar. E Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus está conversando com eles, diz a Bíblia que Jesus começa a se elevar e vai subindo ao céu. Ele sobe ao céu e as nuvens o encobrem, e de repente alguns anjos olham e dizem assim: ei, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai voltar e vai descer para buscar a sua igreja. Agora a igreja aparentemente estava só, porque Jesus subiu ao céu. Mas antes de Jesus subir ao céu, diz a Bíblia que Jesus falou: ficai em Jerusalém, porque eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro no meu lugar. Outro no original bíblico quer dizer um igual a ele mesmo. O poder que Jesus tem, aquele que viria de descer também tinha. A autoridade que Jesus tinha, aquele que viria de descer também tinha. E quem é esse que desceu sobre a igreja 10
dias depois, é o Espírito Santo de Deus. Querido, quem opera no nosso meio nesta noite é o Espírito do Senhor. Quem cura as tuas feridas é o Espírito do Senhor. Quem faz você se alegrar é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo de Deus está presente nesta reunião, nessa noite. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão para o céu, porque a presença do Espírito Santo é real no nosso meio. Aleluia. Agora, antes de Jesus partir, Jesus dá uma ordem, Jesus dá um conselho. Ele fala: ficai em Jerusalém. Aqui eu encontro a primeira característica de uma igreja vitoriosa. É uma igreja que obedece e que segue as ordens e os ensinamentos de Jesus Cristo. Meu irmão, aqui eu falo um primeiro princípio grandioso para a sua vida. Não adianta você vir aqui buscar vitória se você não quiser obedecer a palavra de Jesus. Primeiro lugar, para você ser vitorioso e ter uma vida vitoriosa, você tem que, em primeiro lugar, acreditar e seguir tudo aquilo que Jesus tem para te dizer. A primeira característica é essa. A igreja poderia simplesmente, depois que Jesus subiu ao céu, ir para qualquer lugar, mas eles disseram não. Jesus disse: vamos ficar em Jerusalém, vamos seguir as ordens de Jesus. Meu irmão, quem segue as ordens de Jesus, pelo menos 3 bênçãos estão sobre a vida desta pessoa. Certa feita, Jesus estava passeando em uma festa, e diz a Bíblia que alguns estudiosos da lei, da palavra, chegaram até Jesus e disseram assim: até quando vão deixar a nossa mente em suspenso? Se você é mesmo o Messias, dize-o francamente. E Jesus disse: olha, eu não preciso falar nada a meu respeito, porque as obras que eu faço, elas testificam de mim, mas vocês não acreditam em mim, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu as conheço. E diz a Bíblia, Evangelho de João capítulo 10 versículo 28, lê depois na sua casa, que Jesus fala: as ovelhas que me seguem, em primeiro lugar, eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. Se você aceitou a Jesus e segue tudo aquilo que Jesus manda você fazer, primeira bênção que você tem: o céu é para você, o céu é para você, o céu é para você, o céu é para você. Segunda bênção, Jesus disse: olha, as ovelhas que me seguem, porque elas me conhecem, primeiro, eu lhes dou vida eterna. Segundo, jamais perecerão. Eu pensava que você ia dizer glória a Deus agora, irmão, porque quem segue a Jesus, pode vir o vento que for, pode vir a prova que for, pode vir a tempestade que for, você não vai perecer. Aleluia, aleluia. A palavra perecer significa morrer, fracassar, sucumbir, padecer. Quem segue a Jesus está bem protegido e bem guardado. Se você aceitou a Ele e você segue tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, fique tranquilo, você não vai perecer. Lembra dos discípulos no barquinho? Lá estavam eles navegando, de repente veio a tempestade, e eles começam a ficar desesperados. Qual é a primeira pergunta que eles fazem para Jesus? Chegam até Jesus e falam: Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus olha para ele e fala: rapaz, vocês não sabem que quem anda comigo não perece? Fica tranquilo. O que aflige vocês? É o vento, Jesus, é as ondas. Está muito difícil, vamos naufragar. Fica tranquilo, quem anda comigo não perece. É o vento que está incomodando. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E diz a Bíblia: fez-se grande bonança, porque quem anda com Jesus não perece, não perece, não perece. Primeira bênção para quem segue a Jesus: vida eterna, o céu é para você. Segunda bênção para quem segue a Jesus: não vai perecer. Terceira bênção para quem segue a Jesus, João 10, 28 e 29, ele diz: as minhas ovelhas, elas me seguem, ouvem minha voz,
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Sabe o que significa a palavra arrebatar? Tirar de um lugar, um rapto, com grande violência e rapidez. Jesus estava dizendo: olha, quem me segue, está na palma da minha mão. Pode vir o ladrão mais rápido que for, não tira da palma da minha mão, porque quem me segue, está bem protegido, está bem guardado. Quantos estão na palma da mão de Deus? Levante a sua mão e aplauda o Senhor nesta noite. Meu irmão, quem sabe você não entendeu, a sua vida está na palma da mão do Deus que você serve. O teu casamento está na palma da mão do Deus que você serve. Sabe no que eu acredito? Eu acredito que lá está você na mão de Deus. De repente o diabo vem com um projeto de lá para tirar você da mão de Deus. Sabe o que Deus faz? Deus faz assim: não, aqui você não toca. Aí o diabo vem por outro lado, Deus fala: não, aqui você não toca. Ele sopra um vento para derrubar você da mão de Deus, e Deus fala: não, aqui você não toca. Você está bem protegido. Você está bem protegido. As tuas finanças estão na mão do Senhor. A sua família está na mão do Senhor. Aleluia. A sua casa está na mão do Senhor. Primeira característica de uma igreja vitoriosa: seguir a Jesus. Segunda característica de uma igreja vitoriosa, diz a Bíblia que eles estavam em Jerusalém, e o versículo 14 de Atos que nós lemos, diz a Bíblia: e perseveravam unânimes em oração. Segunda característica: perseverança. Jesus ficou, depois que ressuscitou, 40 dias na terra, mais 10 dias depois que foi assunto ao céu, totalizando 50 dias, foi quando desceu o Espírito Santo. Ou seja, a igreja ficou 10 dias em oração. Pastor João, perseveraram. Passou um dia e nada acontecia. Aquele que Jesus falou que ia descer, não descia. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, 10 dias perseverando. Meu irmão, a palavra perseverar significa não desistir, e sem nenhuma possibilidade de parar naquilo que você está projetando fazer. Se você é uma pessoa perseverante, você está dizendo: eu não vou desistir, eu não vou parar. O que Deus tem para a minha vida vai acontecer, vai acontecer. Eu lembro de um Jacó na Bíblia Sagrada, que ele era apaixonado por uma mulher chamada Raquel. Ele chegou para o seu sogro e disse: meu sogro, eu quero casar com a Raquel. E o sogro disse: se você quiser casar com ela, 7 anos de trabalho você vai ter que me servir, para daí você poder casar com ela. Ele trabalhou, que bênção, 7 anos, irmão Luciano, não era 7 horas, nem 7 dias, nem 7 meses, eram 7 anos de trabalho. Mas Jacó era apaixonado, irmão. Jacó estava apaixonado pela Raquel. Trabalhou em 7 anos, na noite do casamento, no dia da festa, diz a Bíblia Sagrada que Jacó estava empolgado. Foi para o quarto, nem viu quem era a mulher que estava com ele, se deitou, de manhã acordou, quem era? Não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha. Foi correndo até o sogro e disse: meu sogro, aconteceu alguma coisa de errado, porque eu trabalhei 7 anos por Raquel, e agora eu acordei e é Lia que está do meu lado. O sogro, bem esperto, disse para ele: rapaz, aqui na minha casa é assim, primeiro casa a mais velha, para depois casar a mais nova. Quer a Raquel? Quero! Mais 7 anos de trabalho para você. Podia casar de novo, podia ter mais uma esposa. Naquela época, irmão, era permitido a lei chamada poligamia. Um homem poderia ter mais de uma esposa, pela cultura, naquela época. Hoje não está valendo, né? Hoje não está valendo não. É uma só, é essa que Deus te deu, é essa aí que Deus te presenteou. Diz a Bíblia que Jacó, olha, recebe a proposta. Se fosse eu ia dizer: olha, a Raquel é muito bonita, ela é formosa, mas mais 7 anos de trabalho, eu acho que ela não vale tudo isso. Mas diz a Bíblia que Jacó perseverou. Ele queria a Raquel, irmão.
Eu não sei qual é a bênção que você está precisando. Vamos usar uma linguagem simbólica. Será que é uma Raquel financeira que você está precisando receber? Será que é uma Raquel espiritual que você precisa receber? Qual é a bênção que você precisa receber? Eu tenho certeza, irmão, que não vai demorar tanto tempo como demorou para Jacó. O teu milagre vai chegar, a tua vitória vai chegar, mas persevera, porque no momento certo vai acontecer. Se você crê nisso, levante a tua mão para o céu e adore ao Senhor nesta noite. Segunda característica, perseverança. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ouviu bem? Não desiste, vai acontecer. Aleluia. Falta 4 minutos para encerrar o meu tempo de pregação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Um dia eu estava conversando com uma mulher e ela me disse assim: a minha bênção está demorando muito, e eu acho que ela está vindo a pé, descalço, por uma estrada cheia de pedras, pastor Ferreira. Ela disse isso para mim, e eu fiquei estarrecido com aquela palavra, e Deus me disse assim: meu filho, diga para ela que pode a bênção dela estar vindo de a pé, descalço, por uma estrada de pedras, e pode até chegar com os pés sangrando, mas diga para ela que vai chegar a bênção que ela está precisando. Meu irmão, eu não sei se a tua bênção está vindo de carro, eu não sei se a tua bênção está vindo devagar ou rápido, mas Deus me manda te dizer: persevera, porque vai chegar em nome de Jesus. Terceira característica de uma igreja vitoriosa, diz a Bíblia: perseveravam unânimes. Diga comigo: unidade. Não, irmão, você fingiu que falou, peguei você de surpresa, né? Diga unidade. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: eu estou junto com você nessa. Eu quero uma vitória, você também quer, vamos junto, eu estou com você. Unidade. Uma igreja dividida não recebe vitória. Se você está aqui, quer vitória para você, mas você tem algum impassezinho com aquele que está do teu lado, e você ora: Deus, me abençoa para me esfregar na cara dele o dia que eu for abençoado. Deus, me abençoa, me dá aquele carro, porque eu quero passar com aquele carro na frente da casa dele, só para mostrar que eu fui abençoado. Se você pensa assim, me perdoe dizer, você não vai ser abençoado. Agora, se você pegar na mão do teu irmão e dizer assim para ele: rapaz, para o mesmo céu que você vai, eu também vou. Eu estou junto com você, pode contar comigo, eu vou orar por ti. Unidade. A terceira característica de uma igreja vitoriosa é a unidade. Ande lado a lado com aquele que está aí do seu lado, irmão. Diga para ele: pode contar comigo. Se você disser para essa pessoa que ele pode contar com você, no momento em que essa pessoa ficar enfraquecido e você estiver do lado dela, você vai ajudá-la, você vai levantá-la, você vai convidá-la para vir à igreja. Unidade, terceira característica de uma igreja vitoriosa. Quarta característica, e agora eu encerro, diz a Bíblia: perseveravam unânimes em oração. Se você não orar, você não vai ser abençoado. Irmão Cleito, que palavra forte. Eu não sou muito de orar. Meu irmão, Deus te chama para você falar com Ele. O que é a oração? A oração é uma conversa aberta, franca com o Deus que você serve. Por que eu devo orar? Porque quando você ora, em primeiro lugar, você cria uma intimidade com o Deus que você serve. Se você não orar, você não vai criar intimidade com Ele. E se você não tem intimidade com Ele, como é que você vai chegar na presença dEle e pedir alguma coisa? Existem pessoas que só chegam na presença de Deus quando estão precisando. Meu irmão, crie uma intimidade com Deus, agrade o coração de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu precisava de alguma coisa, eu chegava para o meu pai e não ia logo pedindo. Primeiro eu agradava, eu dizia: pai, como você está bonito hoje, como você está cheiroso. Depois que eu agradava o coração do meu pai, aí eu dizia: pai, eu preciso de R$10. Não tinha o que eu pedia que ele não me desse. Por quê? Porque eu agradei o coração dele. É a mesma coisa com Deus, irmão. Quando você chegar, dobra o teu joelho na tua casa, aqui na igreja, e diga: Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Deus, tu és bom, Deus, tu és grande. Vai deixando Deus de pé no trono dele. Quando você glorificar a Ele,
não vai ter nada que você peça que Deus não vai fazer por você. Primeiro ganhe o coração do teu Deus através da oração, depois peça, que você vai ver, você vai receber sim, em nome de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Quarta característica, oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ore. Agora diga assim para ela: ore sem cessar. Irmão Cleito, o que quer dizer isso? Orar sem cessar é viver a vida inteira orando? É passar 24 horas por dia orando? Não, irmão. Orar sem cessar é você viver uma vida em contato com Deus. As mulheres, quando estão cozinhando aquele almoço gostoso, está cozinhando, fale com Deus. Os homens, quando estão em casa, lendo um livro ou lendo a Bíblia, fale com Deus. Quando você está na sua casa, no conforto do seu lar, fale com Deus. Quando você está dirigindo o seu carro, fechou a sinaleira, em vez de você ligar o rádio e ouvir uma música que não vai te edificar, feche os teus olhos e fale com o Senhor. Querido, viver uma vida de oração é muito simples. Não precisa você ficar 15 horas de joelho dobrado para você mover o coração de Deus. Mas pela manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você fale, diga: Deus, muito obrigado por eu ter acordado com saúde. Abençoa o meu dia e Deus vai te abençoar. Fique de pé, por favor. Viver uma vida de oração é muito simples, é fácil. Não se assuste se algum dia você me ver falando sozinho dentro do carro, aí pelas ruas de Blumenau. Não pense: o Cleito endoidou, está falando sozinho. Não, é porque, irmão, não existe local específico para falar com Deus. Tem gente que acha, pastor Ferreira, que para falar com Deus é só aqui na igreja. Você se engana, irmão. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver, se você falar com Deus, os ouvidos de Deus vão estar sensíveis e disponíveis para ouvir todas as palavras que saem da sua boca. Aleluia. Quero orar por você. Quero orar por você. Deus toca no meu coração para fazer algo diferente aqui. Nós vamos terminar cantando, como o pastor Ferreira disse. Eu não quero passar por cima da palavra dele, mas ao invés de eu chamar você aqui à frente, eu gostaria que você dobrasse o teu joelho por pelo menos 3 minutos aí onde você está. Você pode fazer isso? 3 minutos, irmão. Dobre o teu joelho aí, eu vou dobrar o meu joelho aqui. E você vai falar para Deus tudo aquilo que você ainda não falou nessa noite. Você vai conversar com Deus. Sabe o que é isso que você está fazendo? É oração. Sabe o que é isso que você está fazendo? É falar com Deus. Aleluia. Sabe o que é isso que você está fazendo? É criar uma intimidade com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, é diante da tua presença, meu Deus, que mais uma vez nós estamos aqui agora com os nossos joelhos dobrados. Pai, aprendemos que uma característica de uma igreja vitoriosa, de uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca. Senhor, a tua igreja está com os joelhos dobrados agora. Contempla, Senhor, essa atitude desse homem, dessa mulher, desse casal, dessa família, que estão com seus joelhos dobrados, orando por alguma situação que aconteceu na vida deles. Pai, eu te peço agora, que o Senhor venha de uma forma especial, tocar na vida desse homem e dessa mulher, que o Senhor venha de uma forma especial, tocar na vida deste casal, que hoje era o último dia do matrimônio deles, porque vieram aqui decididos, e depois que saíssem desse culto, um iria para um lado e o outro para o outro. Mas eu te peço agora, Senhor, reaviva o amor que há nesse casal. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha alcançar os nossos amigos e os nossos irmãos que estão sintonizados pela internet, ouvindo e vendo este culto. Que o Senhor venha de uma forma especial tocar no coração desse homem, dessa mulher, que passava pela sua cabeça um espírito de suicídio, uma vontade de parar, um desânimo sem tamanho, que veio do inferno para fazer com que essa pessoa fracassasse. Mas eu te peço, Pai, aonde há o desânimo, traz o ânimo, aonde há tristeza, traz alegria, aonde há derrota, traz a vitória, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu e a tua igreja, de joelhos dobrados, te pedimos em nome de
de Jesus, amém e amém. Agora levante, meu irmão, levante crendo, levante com fé, porque eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te surpreender. Uso a palavra do meu pastor no início dessa reunião: Deus vai te surpreender. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte.